Domingo à noite, o site Red Corner MMA, o maior da Rússia, noticiou algo bombástico, até difícil de acreditar. A parte crível é que o UFC está contratando o Aaron Pico, atual desafiante número 1 até 66 quilos na PFL, que ficou sem contrato recentemente e não queria renovar de jeito nenhum. Já fiz até resenha aqui no canal falando sobre o pedigree do Pico e como aos 28 anos ele chega sim para brigar pelo título do UFC. Só que o mais surpreendente não é isso, é a escolha do adversário do Pico, que já estreia na luta principal de um Fight Night no dia 17 de maio. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Movsar Evloev, atual desafiante número 1 dos penas. Antes de mais nada, como fã de luta, não tô reclamando do casamento, que é fantástico. De um lado, temos um wrestler 19-0, maior invicto em atividade no UFC, vindo do Cáucaso, primo de um campeão olímpico, Musa Evloev. E do outro, um campeão mundial júnior de wrestling estilo livre, que só não foi para os Jogos Olímpicos de 2016 pelo time americano por causa de um ponto na seletiva. Esse rapaz, o Pico, também foi campeão americano de boxe na adolescência e tá vindo de 9 vitórias em 10 lutas de MMA. 8 interrupções. Muito letal. Sendo que a única derrota foi por lesão. O ombro dele saiu do lugar enquanto ele espancava o adversário. A real é que o Pico não perde mesmo uma luta de MMA desde 2019. Tudo fica mais interessante quando entendemos que Pico é o único wrestler superior que Evloev terá enfrentado na carreira. Ou seja, a chance dele botar pra baixo e travar a luta como tem feito é zero. É como se o Khamzat Chimaev fosse enfrentar o Bo Nickal, ou o Jiri Prochazka, ótimo striker pro MMA, enfrentasse o Poatan. É um generalista enfrentando um especialista. O equilíbrio das forças também é legal porque o Pico é extremamente agressivo, enquanto o Movsar Evloev é bem comedido. É de se esperar um duelo extremamente técnico onde os caras devem se cancelar no departamento do wrestling e trocar porrada em pé. Nesse setor, se o Pico não der uma de maluco, como às vezes dá, vai pra porrada, esquece que precisa se defender, ele é sim o pugilista mais técnico. E tem muito mais poder de fogo, né? Nocauteia com as duas mãos. Na porrada, o Evloev tá enrolado. Agora, a recíproca também é verdadeira. O russo é incontestavelmente o adversário mais difícil do Pico no MMA até hoje. Nenhum deles tem experiência em 5 rounds, não sabemos como vão dosar, enfim, casamento divertido. O que é absolutamente embasbacante é o fato do Evloev, de novo, desafiante número 1 da categoria, topar essa barca furada. É altíssimo risco, ele pode muito bem ser nocauteado ou até dominado via wrestling e ver uma invencibilidade de 11 anos desmoronando e zero recompensa. Pico é estreante, desranqueado e anônimo pro público médio. Uma vitória sobre o Bryce Mitchell, 13º no ranking, faria mais pro Evloev, porque o Bryce Mitchell é conhecido. Quantos de vocês assistiam o Bellator ao vivo na ESPN quando eu comentava? É o nicho do nicho. Detalhe, tanto o Diego Lopes quanto o Alexander Volkanovski, que disputam o cinturão nesse fim de semana, já anunciaram que vão desafiar o Evloev pós-luta. Querem provar que podem vencer o bicho-papão da categoria. No caso do Diego, passar limpo o último cara que o venceu. Então era só o malandro simplesmente esperar sentado. O title shot já é dele. Ainda que vença, aceitar esse rabo de foguete um mês e cacetada depois pode melar o timing, porque se o Patrício Pitbull nocautear o Pantera, já vai largar na frente. Fora o risco de alguma lesão depois de 5 rounds de guerra contra um garoto que é um fenômeno. Evloev ainda luta muito pouco. A média é inferior a 2 lutas por ano no UFC. Tem corte de peso difícil. Então é mais inacreditável ainda dar esse tiro errado. Essa aqui é a materialização de 2 filosofias muito pouco inteligentes. É a interseção, a união do luto com quem o patrão oferecer com campeão não escolhe adversário. Quando a vida real, nua e crua, aponta o contrário. Tirando os grandes foras de série, campeão é geralmente quem gerencia melhor a carreira, toma boas decisões. E sabe o que é mais incrível? No meio do ano passado, Evloev, insatisfeito, demitiu o antigo empresário. Ele queria alguém mais influente, conversando com os matchmakers para ver se dava uma acelerada na carreira. Aí foi atrás do Ali Abdelaziz. E o Ali botou ele nessa, que pode acabar virando a maior cagada da carreira do cidadão. Aí você pode estranhar, mas Renato, o Ali é macaco velho de MMA. Não vai botar o cidadão na boca do lobo dessa forma. Mas e se eu te contar que o Ali também é empresário do Aaron Pico? Seria leviano da minha parte dizer que ele tá queimando um para favorecer o outro, porque tem um favorito na equação. Não sei se é verdade, não tenho essa informação. Eu sei que ele gerencia a carreira do Pico desde o início e começou a trabalhar com o Evloev no meio do ano passado. O meu ponto é que essa decisão não parece representar os melhores interesses do russo, a não ser que o UFC esteja pagando uma bolada. E não tá, é luta de Fight Night. E ainda que fosse uma bolada, lutar pelo cinturão é mais. E a culpa é dele, do Evloev, porque no final das contas o empresário não aperta o gatilho sem permissão. O patrão é o atleta, o Ali é o funcionário. Beleza, a gente não sabe se é
empresa tá ou não exercendo uma pressão nos bastidores. Tipo, quero que você aceite, senão vai ser pior. Até porque aqui cabe uma teoria da conspiração. Evloev não entretém, é chato e o Pico seria o nome ideal para tirá-lo da corrida. Caras com o perfil do Evloev de fato têm caminho mais difícil. Só chegam depois de limpar completamente a divisão, como foi o caso do Magomed Ankalaev. Ainda assim, se pelo menos esperasse fechar esse casamento para a semana que vem, ouviria o Volkanovski ou o Lopes o chamando voluntariamente. Olha, meu amigo, o destino não costuma aceitar esse tipo de desaforo. O Pico é talentoso demais. Acho que deita o Evloev. Eu até acho legal a demonstração de valentia em alguns casos, mas esse não é um deles, beira a negligência. Porque ainda que a empresa esteja forçando uma barra, era possível dizer não e ainda ser chamado. Para isso, basta o Pantera vencer o Patrício no sábado, porque o mexicano tá vindo de 2 derrotas e não tem como disputar o título de novo. O Pico também não vai chegar com essa moral toda, né? Ninguém do Bellator chegou disputando o título, nem Ed Álvares e nem o Michael Chandler, que foram campeões. Evloev, então, viraria a única alternativa, e o empresário dele sabe disso. Mas como o adversário é o Pico, será que não rolou aí um convencimento tipo, pô, é melhor fazer o que o patrão pede? Isso, claro, é uma teoria. De novo, não sei se foi o caso. De repente não foi, de repente não tem conspiração nenhuma. O cara não é muito do raciocínio. Pediu pra lutar em maio com qualquer um, e foi o que arranjaram. Complicado, mas se perder a oportunidade da vida, não dá pra sentir pena, porque quem assina o contrato é ele. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que vocês acharam de Movsar Evloev versus Aaron Pico? Tão animados pro casamento como eu e tão desesperados com essa decisão do Evloev que não faz nenhum sentido, não tem pé nem cabeça. O que vocês acham da situação? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, clicar no hypar também ajuda o Sexto Round, é uma forma de você pagar aqui pelo nosso conteúdo. E não perde também, claro, o podcast dessa semana, em que eu, André Azevedo e Lucas Carrano fizemos a super prévia desse UFC 314, falamos de todas as lutas principais, preliminares também, falando do Fight Night do último fim de semana, aquele programa sempre jocoso. Você clica aqui e confere. Amanhã saem os principais cortes no nosso canal de cortes e também dá para escutar nos agregadores de áudio. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.